é bem sério esse relato, viu, gente? Que a filha dela estava numa sala de parto e começou o parto a complicar. E a mãe disse, se ajoelhou, se ajoelhou no hospital, vinham as notícias que a coisa está ficando difícil, e ela disse que se ajoelhou e orou, pediu a Deus. Minha filha é tão nova, ainda tem filho para criar. Se ela tiver que ir agora, eu quero ir no lugar dela. Eu vou no lugar dela, eu quero ir no lugar dela. Bom, não conseguiu salvar a criança, mas a filha conseguiu ser salva. E passou assim, ficou tudo bem. Passou uns 2 anos. A menina, a filha dela, desenvolveu um câncer bem agressivo. E que os médicos iam dizendo, vamos trabalhar, mas é uma experiência agressiva, né? É uma experiência que vai ter que lutar enquanto a vida é esperança, vamos lutar, porque ela estava com um câncer muito agressivo. E a mãe botou na cabeça, olha que a gente bota coisa na cabeça, a mãe botou na cabeça que aquilo foi porque ela não desencarnou. Ela acha que a filha se salvou, então a filha ia morrer no parto, era uma coisa muito séria, a filha ia desencarnar, ela pediu e a filha não desencarnou, nem ela, e para ela estava tudo bem, mas com essa doença que a filha estava sentindo, olha as coisas que a gente bota na cabeça. Ela botou isso na cabeça. Então, será que eu desisti? Eu pedi com tanta fé que eu trocaria a vida de minha filha tão bem, sem nenhum problema, eu trocaria minha vida por ela, que eu já vivi minha vida. Será que foi isso? Eu desisti, eu quando dormindo desisti, sei lá, que eu fiz alguma coisa errada e agora eu estou sendo castigada. Coisas da cabeça dela, óbvio, né? Eu estou sendo castigada e minha filha está nessa situação e tal. Bom, a moça lutou ali 2 anos com o câncer e venceu. E ela aí botou na cabeça que ela tinha que morrer. Botou na cabeça, não, agora não, eu preciso ir. Minha filha se salvou, foi aquele parto que era uma coisa difícil, foi... Essas experiências, a experiência de valorização de vida, a gente pode até falar sobre isso em outro momento, não tem absolutamente nada a ver com ela. São aprendizados onde a gente aprende a dar valor à vida. E aí, né, todo mundo tira isso da cabeça, que é isso, não, e tal. E a filha começou a ficar com medo da mãe se suicidar. E ela disse, a filha, não precisa fazer isso. Mas toda noite eu vou rezar pedindo a Deus, dizer que eu estou pronta, que pode me levar. Na segunda noite ela morreu dormindo. E aí ela me conta que ela chegou, ela demorou também de conectar, que ela achou que estava num lugar estranho. Ela disse que a primeira coisa que ela passou na cabeça dela é que ela deveria ter tido um surto qualquer, e que a filha e o genro, ela morava com a filha e o genro, botou ela no hospício. Foi a primeira, ela não conectou assim, desencarnei. Ó, gente, vocês não dormem hoje não, porque a live vai morrer dormindo. Tem um monte de gente cochilando aqui, ó, daqui a pouco está aqui no relato. É óbvio que é brincadeira, né, pessoal? E aí, mais ou menos, sei lá, Baltazar, você não me apronte que esse povo está dormindo aqui. Vocês ficam aí, viu, gente? Vocês ficam aí, pelo amor de Deus. Bom, e aí, a primeira coisa que ela se viu naquele lugar diferente, que ela achou que era um hospício, que era uma casa de repouso, uma casa para idosos, mas tinha idosos, tinha jovem, tinha criança, então não era casa para idosos, não é? Até o momento que foi indo, ela foi conectando, lembrando do que pediu para morrer, que ela tinha desencarnado.
Aí ela me contou o seguinte, que quando ela realizou que realmente estava desencarnada, então que Deus tinha ouvido as preces dela. E que a filha dela, então, não iria desencarnar tão cedo. É assim que ela entende, que Deus ouviu as preces dela e que a filha dela não ia desencarnar tão cedo, não é? Que estava tudo certo. E aí o mentor disse, de onde a senhora tirou essas conclusões? Não, sua filha não desencarnou, não foi porque a senhora trocou de lugar com ela. A senhora desencarnou hoje porque estava ali na sua programação. Mas eu pedi para morrer. Não, mas não foi por isso que a senhora desencarnou. Né? Ele fez assim, ela fez, é coincidência. Ele fez, eu acho que a senhora estava sentindo em algum nível que estava perto da senhora fazer a passagem, combinou com a situação da sua filha e a senhora fez a projeção nessa situação. Mas a senhora desencarnou, inclusive no tempo certo, no momento que a senhora não deu nenhum desvio encarnatório, está tudo certo, a senhora fica tranquila e tal e tal. Ela tomou um susto, mas eu tenho certeza, ele disse, absoluto, eu sou seu mentor, eu lhe acompanhei durante os 65 anos que a senhora estava em planeta Terra, entendeu? E sua filha está lá vivendo a história dela, e isso não acontece. Né? Isso não acontece, só não pode se oferecer em sacrifício a vida de outro, que Deus ou que alguém vai aceitar essa barganha. Isso não é assim que acontece. Se fosse o momento de sua filha desencarnar dentro da história dela, ela teria desencarnado. E ela olhou para mim, me contando isso tudo. O mentor também estava ali, ajudando a contar. E eu disse, e a senhora, como é que a senhora se sentiu? Eu fiquei contente, né? Fiquei contente porque tinha sido variação, né? Variação da minha cabeça, aquela história toda, mas estava esclarecido. Minha filha estava encarnada, eu estava ali, estava tudo certo. 2 dias depois, a filha desencarnou. Aí ela disse que entrou numa revolta com Deus, que ela tinha já subido, para que ele precisava das 2 lá em cima? E ela tinha uma filha pequena. Então, por que então levou ela e 3, 4 meses depois levou a filha? Deixasse pelo menos uma. Ela não já estava ali? Eu disse, mas a senhora não disse que já tinha resolvido a história quando o seu mentor falou? Ela fez, eu achei que sim, Alô. Mas quando eu soube que minha filha desencarnou, eu entrei numa sombra assim, numa raiva de tudo e todos, não é? Eu fiquei muito mal. Ela disse que eu entrei numa revolta imensa, eu nem quis ver minha filha, e ela, embora não tenha desencarnado dormindo, não é? Ela teve um problema nos rins, ainda consequência do câncer, dos remédios que tomou, e logo que eu desencarnei, ela também já começou a adoecer. Quando eu soube disso, eu botei na cabeça que eu ter morrido foi que puxou a morte da minha filha. E a senhora está pensando assim, porque a senhora fez essa... A senhora tem 2 anos nessa história, né? Tem 2, 3 anos nessa história, desde o parto, desde o câncer, desde quando sua filha se curou do câncer. A senhora levou muito tempo com a mente confusa, com conceitos confusos. E agora a senhora está com conceito confuso de novo. Não, que isso não podia ser assim, que cada hora eles dizem, cada hora você me diz uma coisa, ela mesmo contando. E ele estava sempre me dizendo a mesma coisa, Lu. Eu é que achava que ele estava, de cada hora ele estava dizendo alguma coisa, que ele estava me enganando, que ele estava... E realmente eu fui parar no umbral, não é? Fui parar no umbral e tomando raiva de tudo.
entendeu? Fiquei muito irada com o que estava acontecendo, e quando eu encontrava lá alguém que quisesse me ouvir, algum outro espírito, muitas vezes o espírito sofredor, que não tem força de falar, não tem força de sair dali, então tornam-se bons ouvintes. Eu não encontrava um espírito sofredor desse, eu falava, e cada vez que eu contava a história cada vez mais torta, e aí, convivendo ali, eu comecei a ver também o meu lado poderoso, que eu não conseguia enxergar, né? Aquele lado que eu era controladora, eu comecei a querer controlar as pessoas dentro do umbral, quem ficava ali, quem não ficava. Não, sua dor não é tão grande, o que você está fazendo aqui, não, você não é para estar aqui, aqui são... como se eu fosse fundar um sindicato. Aí eu fui vendo, fui pensando, mas o que é que eu estou fazendo aqui? No momento que ela disse que fez essa pergunta, mas por que é que eu estou querendo fazer isso? Né? E os espíritos que estavam lá diziam, por que a gente tem que lhe obedecer? Por que a gente tem que lhe obedecer? Nós não obedecemos ninguém, não vamos lhe obedecer. E ela queria ser obedecida dentro do umbral. Então ela começou a questionar, e aí ela começa a melhorar nesse questionamento. Aí volta primeiro para uma região chamada Câmaras, que é uma região intermediária, uma região de assistência já, mas é uma região intermediária entre o umbral e as colônias, então são chamados de câmaras, não é? Esses locais. Ela começou a ver. E aí o mentor voltou, ela deu de novo acesso ao mentor, o mentor voltou e começou a dizer, realmente, a senhora fez essa confusão mental, porque na base, né, a senhora realmente era uma pessoa muito controladora. Ela achava que eu tinha que morar com minha filha, porque ela precisava de mim, eu tinha que estar ali dentro, eu tinha que estar ali. Eu nunca deixei minha filha viver sozinha com o genro dela, com o marido. Eu acreditava que se eu não tivesse ali dentro, ela não seria feliz. E eu que mandava na casa, e todo mundo dava direito a eles, não é? Aí eu comecei a enxergar isso. E aí comecei também a enxergar o aprendizado da minha filha, de valorização da vida. Não é? Quando eles começaram a me falar aqui, que o aprendizado dela de valorização da vida. Porque ela acatou tudo. Ela e o marido. Em nenhum momento eu me metia na vida deles, eu achava que ele tinha que procurar outro emprego, porque aquele emprego que ele estava ganhava pouco, infernizei tanto, fui atrás de pessoas, arrumei esse emprego para ele, e ele não queria sair do emprego. Então ali eu comecei a observar, não é? Que na minha confusão, na hora que eu digo assim, não, quem vai sou eu estou querendo também mandar em Deus, estou querendo controlar o que jamais eu poderia controlar. Já encontrei com minha filha algumas vezes, entendeu? E acompanhando ela aqui, eu estou vendo o quanto realmente ela ainda precisa voltar a encarnar para a valorização da vida. Ela fez assim, eu acho até que a gente deveria voltar junto. Aí o mentor entrou, né? Dona Tereza, olha o que a senhora está dizendo à Lu, que está vendo que a senhora é controladora, e olha o que a senhora está fazendo aí, querendo programar a encarnação para sua filha. E ficou assim sem graça, é mesmo. Então, sua filha vai ser sua filha, ela pode voltar com a senhora ou não voltar. Ela começou a questionar ele. Mas como é que você já sabe também que ela não quer voltar comigo? Ele disse, eu não sei nada. Nada se sabe. Sua filha não está aqui. Pelo jeito que você está falando, você já está querendo dar a entender também que, que você sabe que ela não quer. Ela lhe disse alguma coisa. Ele olhou para mim, eu percebi o que ele quis me dizer com aquele olhar. Eu fiquei assistindo ali, né? Ela já consegue, tem 6 meses que ela está nas colônias, mas ela ainda está com dificuldade de lidar, ela ainda está com dificuldade de lidar com a questão do controle.